graça e a paz do Senhor seja conosco. Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 1. Essa vai ser a leitura que inspira o início do nosso culto de hoje. Salmo 1, do versículo 1 até o 3. Salmo 1, do verso 1 até o verso 3. A linguagem de hoje diz assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Esse texto fala de causa e efeito, né? Causa e consequência. Ele fala que aquele que busca a Deus de verdade, aquele que leva a sério as coisas de Deus, será levado a sério por Deus. É isso que está no pano de fundo do Salmo 1. Aquele que leva Deus a sério será levado a sério por Deus. A vida dele vai poder ver frutos, a consagração dele, a entrega de vida dele a Deus vai poder ver frutos. E é por isso que o versículo 3 a gente vê essa metáfora, né? Esse exemplo, que aquele que busca Deus, aquele que está comprometido com Deus, ele é como uma árvore plantada na beira de um riacho, que se alimenta ali das águas daquele riacho e dá muitas frutas. Aquele que crê em Deus, aquele que se entrega a Deus, ele também é abençoado por Deus. Eu quero convidar você a começar esse culto hoje nessa perspectiva de que se eu estou na presença de Deus e buscando a Deus verdadeiramente, de coração, consagrando a minha vida a Deus, Deus será comigo. E mesmo que haja as intempéries da vida, porque mesmo a árvore plantada na beira do riacho sofre com os vendavais, não sofre? Até a árvore plantada na beira do riacho, frondosa e bonita, frutífera, ela também chacoalha quando vem a ventania. Nós também, mesmo que haja as ventanias que chacoalhem a nossa vida por todos os lados, temos a garantia de que Deus é conosco, de que Deus nos sustenta e que Deus caminha conosco até o fim. Amém, igreja? Essa vai ser a nossa perspectiva de hoje. Vamos orar então? Vamos falar com Deus? Deus Santo, nós bendizemos, exaltamos o Seu nome, porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor está presente em nossas vidas. E hoje entendemos, ó Deus, pela Tua palavra, que aquele que Te busca, aquele que assume um compromisso contigo, recebe de Ti a bênção, o cuidado necessário. Recebe de Ti, Senhor, a presença do Senhor. Recebe de Ti o cuidado dia após dia. Recebe de Ti força para enfrentar a jornada. E nós Te louvamos por isso, ó Pai, porque à medida que Te buscamos, à medida que nos consagramos a Ti, o Senhor também nos honra, o Senhor cuida de nós, mesmo que a gente tenha que sofrer com os vendavais da vida, o Senhor está lá conosco para nos sustentar e para nos fazer voltar a frutificar como a árvore aqui do Salmo 1, Senhor. Nós Te louvamos porque essa é uma verdade do Senhor em nossas vidas e queremos oferecer a Ti os nossos louvores. Queremos ouvir a Tua voz nessa noite, falando ao nosso coração. Vem, Senhor, abrir o nosso entendimento para aquilo que Tu tens para nós. E que saiamos daqui, Senhor, diferentes
da forma como entramos. Que saiamos daqui renovados na força do Teu poder. Que saiamos aqui descansados, ó Pai, no descanso que vem do Teu Santo Espírito. Que saiamos daqui com uma nova mentalidade, com a mentalidade de Cristo. Que saiamos daqui abençoados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gosto dessa canção porque ela traz para nós tanta coisa boa. Ela fala de tanta coisa boa que Deus pode fazer na nossa vida. E eu quero convidar você a cantar essa canção na perspectiva de cada palavra. Essa canção nada mais é do que a gente declarando os nomes de Deus, e cada nome de Deus nos remete a uma bênção que Deus quer derramar sobre nossas vidas. Então cante, coloca para fora essa canção agora, como se ela fosse uma oração para Deus, amém? Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos, pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, tudo governa, domina as nossas vidas, Jesus. Tudo governa. Aleluia, Senhor. Aleluia. Eu quero refletir com você hoje no texto de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Eu vou ler a partir do versículo 20. Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 20. Lá diz assim: alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então ele disse aos discípulos: chegará o tempo em que vocês vão querer ver um dos dias em que o Filho do Homem já tiver chegado, mas não verão. Alguns vão dizer a vocês: olhem aqui ou olhem ali, porém não saiam para procurá-lo. Porque assim como o relâmpago brilha de uma ponta do céu até a outra, assim será no dia em que o Filho do Homem vier. Mas primeiro ele precisa sofrer e ser rejeitado pelo povo de hoje. Como foi no tempo de Noé, assim também será nos dias de antes da vinda do Filho do Homem. Todos comiam e bebiam, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca.
Depois veio o dilúvio e matou todos. A mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. Todos comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e matou todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem aparecer. Aí quem estiver em cima da sua casa, no terraço, desça e fuja logo, e não perca tempo entrando na casa para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrem da mulher de Ló. A pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo terá a vida verdadeira. Naquela noite 2 pessoas estarão dormindo numa mesma cama. Eu afirmo a vocês que uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será levada e a outra deixada. Naquele dia 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e outro deixado. Então os discípulos perguntaram: Senhor, onde vai ser isso? Ele respondeu: onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubus. Vamos orar de novo. Pai bendito, clamamos para que o Teu Santo Espírito venha iluminar o nosso coração, nossa mente, nosso entendimento, para que possamos receber essa palavra, entender e acolher essa palavra em nosso coração, e que ela seja luz para nós, que ela seja direcionamento para nós, que ela seja cura para nós, ó Deus, que ela venha para fazer e cumprir o Teu propósito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Você já me ouviu dizer aqui algumas vezes que os judeus dos tempos de Jesus haviam perdido completamente a noção da fé que Deus esperava deles. Então, lá naqueles dias e até muito antes de Jesus, isso já havia acontecido. Eles se confundiram tanto, eles se equivocaram tanto no que dizia respeito às coisas de Deus, no que dizia respeito às leis de Deus, principalmente, que eles acabaram transformando a religião judaica numa religião impraticável, em algo completamente fora daquilo que Deus queria originalmente. É claro, irmãos e irmãs, que eles não perceberam isso, tanto que foram eles, historicamente, os grandes responsáveis pela prisão de Jesus, que culminou posteriormente na morte da cruz, e nós celebramos isso no domingo passado, né? A morte e ressurreição de Cristo. Obviamente, né, irmãos, nós sabemos que a cruz de Cristo era a sua missão, a cruz já estava preparada para Jesus, aquilo ia acontecer de qualquer maneira, mas historicamente falando, esse episódio demonstra que o judaísmo não percebeu que o Messias havia vindo ali naqueles dias. E essa noção continua intacta até hoje no pensamento dos judeus, no pensamento daqueles que seguem a religião judaica. Eles simplesmente negligenciam a Jesus. Se você perguntar para um judeu hoje quem é Jesus, certamente ele vai responder que Jesus foi um lunático que subverteu a religião judaica e que acabou sendo seguido, infelizmente acabou sendo seguido por muita gente, o que acabou virando o cristianismo. Eu vi uma enquete realizada, não me lembro por quem, no meio judaico, não no meio judaico, mas no meio do povo que mora na nação de Israel, não necessariamente judeus, mas israelitas de nacionalidade, e essa pessoa resolveu perguntar para eles quem era Jesus. Alguns diziam que nunca tinham ouvido falar. Outros diziam que não dizia respeito a eles, e outros diziam exatamente isso que eu falei, um lunático que
subverteu a religião e que não tem significado nenhum para eles. Então, irmãos, veja só o que aconteceu com o judaísmo. O judaísmo se perdeu na fé que Deus esperava deles. O judaísmo se equivocou, escorregou e, infelizmente, isso pode acontecer com a gente. Infelizmente, o mesmo que aconteceu com o judaísmo, com os judeus da época de Jesus, pode acontecer com a gente também. Eu e você, irmãos e irmãs, podemos ao longo do tempo nos equivocar na fé, nos equivocar nas nossas práticas cristãs, a ponto de, ou cultivar uma fé completamente fora da realidade, dar-se uma de louco mesmo e viver um cristianismo bem doidão. Isso acontece hoje. Ou esfriar na fé de forma fatal, a ponto de abandonar tudo aquilo que a gente creu um dia. Então isso pode acontecer. Infelizmente, isso pode acontecer. Ou a gente se equivocar a ponto de se tornar tudo menos cristãos verdadeiros, ou a gente pode se equivocar na nossa caminhada com Deus e escorregar de tal maneira que a gente abandona a fé de vez. Eu já vi, gente, as duas coisas acontecendo com pessoas que um dia caminharam na fé cristã. Já vi as duas coisas acontecendo e como é triste. E é preocupado com isso, preocupado com essa possibilidade, que eu quero convidar você a prestar atenção em algumas atitudes que todos nós precisamos tomar na nossa caminhada. Alguns cuidados que eu e você precisamos tomar na nossa caminhada cristã, para que nada de mal aconteça com a nossa fé, para que nada de mal aconteça com a nossa caminhada de fé, para que nada de mal aconteça com as nossas virtudes espirituais. O que eu falo de virtudes espirituais? A nossa oração, o nosso contato com a palavra de Deus, o nosso contato com o culto, a nossa vontade de fazer o bem. Isso são práticas espirituais, entendeu? Então é com essa preocupação, olhando para o passado, olhando para aquilo que aconteceu com os judeus, eu chamo você hoje a tomar cuidado, a tomar atitudes, tomar cuidados, para que a nossa caminhada continue intacta. Está clara a proposta para você? Então, beleza. Então, primeiro, tome muito cuidado para você não se distrair ao longo da caminhada. Primeira coisa, tome cuidado para você não se distrair ao longo da caminhada. Por que eu estou falando isso? Você olhar para o texto, você vai ver que no texto que nós lemos hoje, nós vemos que os fariseus chegaram para Jesus e perguntaram quando o reino de Deus ia se estabelecer definitivamente. O texto começa por aí. Eles chegam e questionam Jesus. Quando é que o reino vai se estabelecer? E essa pergunta tinha algo por trás. O que eles realmente queriam saber era quando Deus ia destruir o poder do Império Romano e fazer com que os judeus pudessem se vingar de tudo aquilo que eles haviam sofrido até então. Porque antes daquele momento, os judeus sofreram muito na mão do Império Romano e de outros impérios que eram os impérios mais fortes que eles. A ideia deles era, quando é que Deus vai estabelecer o reino judeu e fazer com que a gente possa se vingar dos nossos inimigos? Eles queriam saber, o objetivo deles não tinha a ver com espiritualidade.
não tinha a ver com a caminhada na presença de Deus. O objetivo deles era saber quando é que eles iam ter o direito de pagar na mesma moeda aquilo que eles tinham sofrido. Eles estavam tão equivocados na fé que eles já estavam pensando em vingança. E aí, a resposta de Jesus frustrou todos eles, quando ele disse exatamente aquilo que os líderes judaicos não queriam ouvir. Jesus respondeu a verdade ali na lata para eles. Ele disse que o reino de Deus não está neste, não está naquele lugar. O reino de Deus está no coração de todo aquele que crê. Veja, irmãos, os judeus daqueles dias se distraíram tanto na religiosidade que eles levavam, na religiosidade que eles elaboraram, que eles não se deram conta da presença do Messias ali, da presença do Messias esperado por tantos anos. E muito menos se deram conta de que o reino de Deus já estava estabelecido com a vinda de Cristo. Eles estavam tão distraídos com tanta coisa que o principal eles não conseguiam enxergar. Aquilo que estava diante dos olhos deles, eles não conseguiam enxergar. É mais ou menos aquilo que acontece com a gente de vez em quando. Você está procurando algo. Você procura em tudo quanto é lugar. O negócio está debaixo do seu nariz. Você olha ali, você olha lá, você levanta isso, levanta aquilo. Você afasta isso, afasta aquilo. Depois de 1 hora procurando, você olha para baixo, está aqui. Os judeus estavam perdidos, distraídos demais para enxergar a verdade diante dos olhos deles. E sabe, irmãos, o que pode acontecer com a gente do ponto de vista da fé é basicamente a mesma coisa. Tem gente que espera tanto o dia em que Deus vai realizar aquele milagre, vai dar aquela experiência espiritual, que se distrai para bênçãos pontuais que Deus está realizando dia após dia na sua vida. A pessoa está tão focada em determinada questão que se distrai para as outras. Tem pessoas que concentram as suas orações durante tanto tempo em função de um determinado problema, que ficam míopes, que ficam com problemas de visão para as outras soluções que Deus já deu exatamente para aquele problema. Para portas que Deus já abriu exatamente para aquele problema. A pessoa está tão focada naquilo, está tão focada na solução que ela acha que tem que existir, que ela não consegue ver que tem uma porta aberta aqui, tem outra porta aberta ali e tem outra porta aberta lá. É como se a gente tivesse um transtorno de déficit de atenção espiritual. Já viu isso? Conhece gente com transtorno de déficit de atenção? A pessoa não consegue prestar atenção em nada. E às vezes eu fico pensando que tem crente com transtorno de déficit de atenção espiritual. Porque Deus está falando, Deus está fazendo, Deus está agindo, Deus está mostrando, Deus está abrindo porta, e a pessoa está, com o perdão da palavra, abobada, distraída no mundo da lua. Mas Deus está fazendo, Deus está agindo. Sabe, irmão,
grande problema dessa desatenção em relação àquilo que Deus está fazendo efetivamente ao nosso redor é que o crente, por estar desatento, corre o risco de se decepcionar na fé. E por consequência, esfriar na fé. Porque ele colocou a sua atenção tanto naquilo que Deus não fez, tanto naquilo que Deus aparentemente não abençoou, que ele chegou a uma conclusão equivocada de que a sua fé, de que as suas orações, de que os pactos de oração que ele fez nas terças-feiras foram em vão. E aí ele diz para si mesmo: para que fé? Para que orar? Para que igreja? Para que culto? Para que pacto de oração? Para que essas bobeiras? Eu estou só perdendo o meu tempo. Então, meu irmão, eu chamo você nessa noite para um aprendizado, que é olhar para todos os lados no que diz respeito ao agir de Deus. Existe um texto na Bíblia em que Paulo fala sobre a multiforme graça de Deus. Já ouviu falar desse texto? Multiforme graça de Deus. O que é uma graça multiforme? É uma graça que se manifesta de várias formas. Ela alcança a minha vida de um jeito, alcança a vida do João de outro, alcança a vida da Edneia de outro, a vida da Sônia de outro. E a vida de cada irmão de outro. Às vezes ele repete o que fez na minha, ele faz na vida da Camila, por exemplo, porque a gente entende do mesmo jeito como Deus faz as coisas. Isso pode acontecer. Deus fala com a Doralice de um jeito, com o Bolinha do mesmo jeito. Por quê? Porque os dois entendem Deus da mesma forma. Mas o importante é que nós estejamos com os olhos voltados para todos os lados, porque Deus está sempre agindo na nossa vida. Deus está sempre fazendo algo de bom. Deus está sempre fazendo chover a sua graça em nossas vidas. Por isso a gente não pode estar distraído. A gente não pode estar focado apenas numa coisa e esquecendo das outras. Porque Deus está sempre agindo. Deus está sempre fazendo o melhor por nós. Os judeus lá no passado se distraíram tanto que perderam uma tremenda bênção, que era o Messias diante deles. Que eu e você não caiamos nesse erro. Que eu e você cuidemos com as nossas desatenções e nos foquemos em tudo aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Amém? Você está bem até aqui? Eu me preparei para pregar 1 hora. Você está bem? Você aguenta? Brincadeira. É verdade, eu preparei 1 hora de sermão, mas eu vou dividir meia hoje e meia terça que vem. Tá? Segundo lugar, para proteger a sua fé desse arrefecimento que muitas vezes acontece com a gente, cuide da sua ansiedade. Já ouviu falar disso? Ansiedade. Ansiedade parece que é a palavra do momento. Quando veio a pandemia, parece que aí sim a coisa aflorou. Quero que você olhe comigo o verso 22 e 23. Então ele disse aos discípulos: chegará o tempo em que vocês vão querer ver um dos dias em que o Filho do Homem já tiver chegado, mas não verão. Alguns vão dizer a vocês: olhem aqui, olhem ali, porém não saiam para procurá-lo. Em outras palavras, Jesus estava ensinando os discípulos que chegaria um dia em que eles desejariam vê-lo fisicamente como eles estavam acostumados a ver ali. Mas isso não seria possível. E por causa dessa ansiedade,
muitos seriam tentados a serem enganados por qualquer um que aparecesse afirmando ser o Cristo. Isso aconteceu muitas vezes, irmãos, na história do cristianismo. Muitas pessoas se tentaram passar por Cristo. No Brasil, tem gente tentando se passar por Cristo. Mas se tornou um personagem tão caricato que não tem credibilidade. Você sabe de quem eu estou falando, né? Isso existe, irmãos. Existia naquela época, existe hoje. E eu acredito que quando se aproximar realmente os fins do tempo, esse texto é um texto apocalíptico, quando se aproximar o fim dos tempos, isso aqui vai se tornar muito mais sério. Mas eu quero olhar isso aqui por um outro prisma, né? Porque nós estamos falando de caminhada de cristã, caminhada de fé, que pode ser atingida pela ansiedade. Esse perigo que para o qual Jesus estava alertando os seus discípulos, pode acontecer com qualquer um de nós. Por conta da vontade excessiva de alcançar algum benefício, muitas pessoas se entregam ao primeiro engano que minimamente pareça com a bênção que tanto esperam. Eu me lembro que há muitos anos atrás, tantos anos que eu não lembro quando foi, mas faz tanto tempo, eu atendi um jovem desesperado por causa de dívidas. E aquele jovem sempre teve o sonho de deixar o seu emprego para iniciar um empreendimento próprio. E por muito tempo ele orou para que isso acontecesse. Ele era um jovem fiel a Deus. O problema é que ele precisava de um sócio para investir no negócio. Num belo dia, ele conheceu um outro jovem. Depois de algumas horas de conversa, eles viraram sócios. Ele deixou o emprego, deu início ao negócio, né, ao empreendimento, e tudo ia bem. Era o sonho da vida dele. Até que um determinado dia, começaram a aparecer cobranças. E essas cobranças foram se avolumando, foram se tornando de valores grandes e muitas. E depois de investigar tudo, ele descobriu que o sócio fez empréstimos em nome da empresa. E que o dinheiro que ele dizia, esse sócio, dizia ter investido no negócio, na verdade, tinha sido emprestado dos bancos. Ele não tinha capital para pôr na empresa, como ele havia falado. Ele enganou, emprestou de bancos, pôs na empresa, e aí, final da história, o empreendimento teve de ser fechado, e o sonho daquele jovem foi por água abaixo. Tudo por quê? Tudo porque aquele jovem sonhador se entregou à sua ansiedade. Não pediu confirmação de Deus, fez negócios como uma pessoa aparentemente honesta, porém desconhecida. Sabe, irmãos, um dos grandes desafios que nós, como cristãos, temos na nossa vida, no nosso cotidiano, é o desafio do tempo. Na verdade, todas as pessoas têm esse desafio, mas para nós isso é um pouco mais forte. Não é fácil esperar. Não é fácil esperar. Não é fácil dominar a ansiedade. Porque geralmente a gente quer que as coisas aconteçam ontem. Eu quero para ontem. A gente vai em determinado lugar para pedir um determinado serviço, a pessoa pergunta para quando você quer, o que você fala?
para ontem. Assim que a gente faz. Porque a gente tem pressa. E na ânsia de satisfazer os nossos anseios, nós podemos estragar muitas coisas na nossa vida. E depois de estragar, irmãos, vem o pior. Nós corremos o risco de culpar Deus pelas nossas infelicidades. E para que isso não aconteça, eu chamo você hoje a exercitar a virtude da esperança. Contra a ansiedade, o remédio é a esperança. Davi escreveu o Salmo 40, verso 1 e disse assim: esperei com confiança, ou esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor. A esperança de Davi não estava na sua força. A esperança de Davi estava em Deus. Eu espero porque eu sei que Deus está fazendo. Eu espero porque eu sei que Deus está cuidando. Eu não espero porque eu sou bom. Eu não espero porque eu sou fortão. Eu não espero porque eu sou uma pessoa hiper esperta. Eu espero porque eu sei que Deus está indo à frente. Eu espero porque eu tenho um Deus que é por mim. Entendeu? No mundo, tem muita gente que espera. Mas ele espera em cima de bases, muitas vezes equivocadas. A gente que crê, espera em Deus. Então, meu irmão, espere por uma direção mais precisa de Deus. Não tenha medo de pedir confirmações daquilo que Deus falou com você. Faz tempo que eu não falo aqui de profecia. Faz muito tempo que eu não falo de profecia, mas eu já ensinei a igreja que quando alguém recebe uma profecia, eu quero ter o orgulho de ouvir você falar o que a gente faz com uma profecia. Muito bem, que orgulho. A gente pega a profecia e bota na prateleira de casa, na estante de casa, e aguarda ela acontecer. Tem outra coisa que a gente faz com profecia. A gente pede confirmação de Deus. Nós somos uma igreja um pouco mais tradicional. Então a gente não anda muito por esse caminho de revelação, profecia. A gente não anda muito por essa caminhada. Embora haja entre nós isso. Embora haja. Mas não é tão frequente assim. Todos nós já sabemos o que a gente faz com isso. Recebemos uma direção de Deus, a gente vai e aguarda. Recebemos uma orientação do Senhor, a gente vai e pede confirmação, como Gideão fez quando foi chamado por Deus para livrar o povo de Israel dos seus inimigos. Gideão foi ousado, ele falou: Deus, olha, eu quero saber, vamos fazer o teste da lã aqui, Deus. Se a lã estiver molhada e o terreno seco, é um negócio. No outro dia, se a lã estiver seca e o terreno molhado, vai ser outro negócio, então eu vou acreditar. Ele foi ousado. A gente precisa ser ousado na nossa fé, para a gente não se confundir na caminhada. Porque às vezes, nosso coração fala mais alto, e a gente tem que se livrar um pouco daquilo que o nosso coração fala. Porque Jeremias diz que o coração do homem é enganoso. O coração do homem, do ser humano, é enganoso. Jeremias vai mais longe, ele fala que o coração do homem é desesperadamente corrupto. A gente está no pecado, irmãos. Nós estamos, a pecaminosidade está em nós. Isso faz com que a nossa percepção das coisas muitas vezes esteja equivocada. É por isso que a gente precisa esperar em Deus, pedir confirmação no Senhor.
Ah, pastor, mas e se não der tempo? Meu irmão, o que Deus reservou para você, ninguém tira de você. O que Deus preparou para entregar para você é seu. Deus tem uma bênção para entregar na mão da Edneia. Ele não vai entregar para o João, porque é da Edneia. Entendeu? Deus tem uma bênção para entregar para a Silvana. Não vai entregar para a Sônia, por mais que sejam irmãs. Agora o pessoal da live vai saber todo mundo que está aqui no culto. Irmãos, o que Deus tem para você é seu. É seu. É fruto do amor de Deus para você. Agora, cuide da sua ansiedade. Cuide da sua ansiedade. Espere no Senhor. Fique calmo. Na hora que você tiver ali, a ansiedade estiver pegando demais, procure um meio de você dissolver essa ansiedade. Vai conversar com alguém, vai pedir oração para alguém, vai ouvir um louvor, vai fazer algo que dissolva isso do seu coração. Porque senão, você vai ser consumido pela ansiedade. E você vai ser levado para um passo fatal, que é tentar fazer as coisas acontecerem na sua força. E aí não vai dar certo. Sabe quem fez isso? O maior exemplo de quem fez isso na Bíblia? Vocês estão alinhados com o meu pensamento? Quem fez isso na Bíblia? Fez uma tremenda de uma besteira. Lá no Velho Testamento, Gênesis. Um cara que fez uma besteira grandiosa. Abraão. Deus prometeu para ele que ele ia receber um filho da promessa. Abraão não aguentou esperar. Sara não aguentou esperar. Os anos foram passando. E eles pensando, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. De repente, Sara teve a grande ideia de Abraão ter um filho com a concubina. Deus não havia prometido isso. Ismael veio. Todo filho é bênção, todo filho é bênção. Mas a mãe de Ismael trouxe grande peso para a família de Abraão. Grande peso. Não precisava daquilo. Você pensa que Deus não abençoou Ismael? Deus abençoou Ismael. Mas Isaac era o filho prometido. Tanto que você não ouve falar Abraão, Ismael e Jacó. Você ouve Abraão, Isaac e Jacó. Então, irmãos, aguarde no Senhor. Tome cuidado com a ansiedade. E Deus vai cuidar de você. Para que você não caia na cilada da ansiedade e depois se volte contra Deus. Pisoteie sobre a sua própria fé e abandone a sua caminhada. Nós estamos vivendo tempos em que as pessoas são muito ensimesmadas. É como se elas fossem o centro do universo e Deus fosse um ator coadjuvante da vida. Então, se Deus não fizer o que elas querem, elas ficam de mal com Deus e somem da igreja e somem da fé. A vida não é assim. O cristianismo não é isso. Deus continua sendo o centro de todas as coisas. Cristo o centro de todas as coisas. E quando Cristo é o centro da nossa vida, as coisas acontecem. Espere em Deus. Deixa Deus dominar. Deixa Deus cuidar da situação. E você vai ficar abençoado. E a tua fé
vai permanecer firme. A tua fé vai ficar intacta. E um dia, na hora certa, você vai dizer: Deus, obrigado porque o Senhor me deu paciência. Obrigado porque o Senhor me ajudou a esperar. Obrigado porque o Senhor me ajudou a vencer. Obrigado porque o Senhor me trouxe até aqui. Obrigado porque o Senhor me deu visão daquilo que o Senhor estava fazendo. Eu não fiquei abobado no meio da minha caminhada. Eu enxerguei o que o Senhor estava fazendo na minha vida. Obrigado, obrigado. Vamos orar? Eu quero aproveitar, nós já passamos das 9. Eu quero aproveitar para já orar pelos pedidos de oração. Não vou dar oportunidade para testemunhos hoje por conta do nosso horário. Então já vou orar pelos pedidos de oração. Se você tem algo para colocar diante de Deus, então essa é a hora. Você apresentar isso para Deus. É você e Deus, tá? Você sabe o que você precisa. Você sabe por que você veio aqui hoje. Então se você tem algo para colocar diante de Deus, coloca isso na presença dele. Agora nós vamos orar. Se você quer começar hoje um pacto de oração, o título do nosso culto é Pacto de Oração, que é uma caminhada que a gente faz com Deus de 7 semanas de oração, com o objetivo de perseverar na nossa fé, honrar a Deus com a nossa caminhada de fé, sabendo que Deus tem honrado aqueles que honram a Ele. Se você quiser colocar diante de Deus um pacto de oração, falar: Deus, eu quero estar na Tua presença durante 7 semanas, honrando o Teu nome, buscando a Tua face por conta de um pedido, de uma pessoa. Você está convidado a participar desse momento. Você que já está na caminhada aí, 2ª, 3ª, 4ª semana, não sei qual semana você está. Nós vamos orar tudo agora, tá bom? Vamos ficar de pé para a gente orar então? Deus bendito, coloco diante de Ti as nossas vidas, Senhor. Nós, ó Pai, que temos sido grandemente abençoados pelo Senhor. Temos visto a Tua mão de bênção sobre nós, ó Pai. A Tua mão de bênção por baixo de nós, ó Deus, nos amparando, nos sustentando. Se não fosse o Senhor, ó Deus, que estivesse ao nosso lado, estaríamos tão piores, ó Deus, mas o Senhor está conosco. E agora, Pai, colocamos diante de Ti as nossas vidas, na perspectiva da Tua palavra que foi pregada hoje, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, um olhar apurado para tudo aquilo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Dá-nos, Senhor, uma atenção voltada para tudo aquilo que o Senhor tem feito, para que possamos ver o que o Senhor tem realizado e possamos Te louvar por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Possamos, Senhor, louvar por cada bênção, por cada toque do Senhor em nossas vidas. Muito mais, Senhor, possamos ver as presenças do Senhor do que aquilo que nós consideramos como ausências. Pai Santo, ajuda-nos a vencer as nossas ansiedades, ó Pai. Aquilo que tem tirado a nossa paz, ó Deus. Aquela vontade, Senhor, de ir e já fazer, e já realizar, e já concluir as coisas. Dá-nos, Senhor, esperança em Ti. Dá-nos a paciência, ó Pai, para aguardar o mover da Tua mão nas nossas vidas, nos nossos problemas, nas questões que têm afligido as nossas vidas, ó Pai. Eu oro, Deus, por aqueles irmãos que vieram buscar um favor, uma bênção, um cuidado, uma interferência do Senhor em suas vidas. O Senhor sabe cada necessidade, o Senhor vê cada coração agora aqui, ó Deus. Enquanto nós olhamos o exterior, o Senhor enxerga o interior de cada um. Então, enxerga cada necessidade, enxerga o que se passa em cada coração e vem de encontro a cada necessidade, a cada pedido que está sendo colocado diante de Ti. E faz, ó Pai, o Teu milagre. Vem trazer a bênção que cada um veio buscar de Ti nessa noite. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão consagrando hoje uma campanha de oração, um pacto de oração. Deus, que essa seja uma caminhada de fé e de perseverança que honra o Teu nome, ó Deus. Eu oro por aqueles que já estão na caminhada, pelos irmãos, ó Deus, que estão participando do culto online, ó Pai. Aqueles que também têm pedidos
a serem colocados diante de Ti. Olha para cada um deles, olha, Senhor, para a caminhada que cada um tem na Tua presença e abençoa, Deus, de acordo com a Tua graça, de acordo com o Teu amor, de acordo com a Tua grandeza. É assim que oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. A gente volta a se ver no domingo, tá? Culto às 19h30. E o culto de hoje vai para o YouTube amanhã. Ok? Deus abençoe sua vida. Vá para casa na paz do Senhor.